Na praça central da vila, Valentina está ajoelhada no chão empoeirado, com os joelhos machucados sobre pedras. Suas mãos tremem segurando um cartaz onde está escrito: "Procuro família. Sou saudável, trabalhadeira e pura. Posso ser mãe." Ao redor dela, mulheres apontam e riem. Homens fazem propostas indecentes. Cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo perfura sua alma como agulhas afiadas. O que ninguém percebe é que um fazendeiro viúvo observa tudo de longe. O que ele faz a seguir deixa a vila inteira em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que todo mundo merece uma segunda chance e que a verdadeira família se constrói com amor, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A praça central da vila fervia sob o sol impiedoso daquela tarde de sábado. O cheiro de terra seca se misturava ao aroma dos quitutes das barracas da feira, enquanto vozes altas disputavam a atenção dos compradores. Entre o vai e vem de gente, uma figura chamava a atenção de forma perturbadora. Ajoelhada no chão empoeirado, com os joelhos machucados apoiados sobre pedras irregulares, estava Valentina. Suas mãos tremiam segurando um pedaço de papelão onde estava escrito com letras tortas e desesperadas: "Procuro família. Sou saudável, trabalhadeira e pura. Posso ser mãe." Os olhos dela, castanhos e grandes, estavam fixos no chão, incapazes de enfrentar os olhares que a perfuravam como flechas. Seu vestido simples de algodão, já desgastado e manchado pela poeira da estrada, cobria um corpo franzino que parecia carregar o peso do mundo nos ombros curvados. Ao redor dela, a crueldade humana se manifestava em sua forma mais banal. Mulheres de vestidos coloridos apontavam e riam, cobrindo a boca com as mãos em falso pudor, enquanto cochichavam veneno. "Olha só a descarada", disse uma delas alta o suficiente para Valentina ouvir. "Se rebaixou a esse ponto. Que vergonha." "Deve estar desesperada mesmo", concordou outra. "Ou então tem algo de errado com ela que ninguém quis." Os homens eram piores. Aproximavam-se com sorrisos lascizos, fazendo propostas que faziam Valentina encolher-se ainda mais. "Ei, bonita, se quer ser mãe, posso te ajudar com isso agora mesmo", gargalhou um sujeito gordo de bigode grosso, arrancando risadas dos companheiros. "Mas não precisa casar não, só umas horinhas no celeiro." Valentina mordia o lábio inferior com tanta força que um filete de sangue começou a escorrer. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela a segurava com toda a força que tinha. Não podia chorar. Não agora. Não depois de ter tomado coragem para fazer aquilo. Mas cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo perfurava sua alma como agulhas afiadas. Foi quando uma sombra cobriu seu cartaz. Valentina não ousou levantar os olhos imediatamente, esperando mais uma humilhação, mais uma proposta indecente. Mas o silêncio que se seguiu era diferente, pesado, mas não ameaçador. "Levanta", disse uma voz grave, firme, mas não cruel. Ela ergueu o rosto lentamente e viu um homem alto, de ombros largos, com uma camisa de trabalho manchada de terra e um chapéu de palha que sombreava um rosto marcado pelo sol e por algo mais profundo: dor. Seus olhos eram escuros, penetrantes, e a estudavam com uma intensidade que a fez tremer, mas não de medo. Era diferente dos outros olhares. Miguel Montenegro tinha 38 anos, mas parecia carregar 10 a mais no rosto endurecido. Suas mãos calejadas estavam nos bolsos da calça jeans desgastada, e havia algo em sua postura, uma rigidez, uma contenção, que falava de um homem que aprendeu a não confiar facilmente. "Eu disse para levantar", repetiu ele, e dessa vez estendeu a mão. Valentina hesitou. Ao redor, as pessoas haviam parado para observar a cena, curiosas para ver o que o fazendeiro viúvo, conhecido por sua frieza e reclusão, estava fazendo com a mulher do cartaz. Ela colocou sua mão trêmula na dele e foi erguida com uma firmeza surpreendentemente gentil. De pé, ela ainda tinha que olhar para cima para encará-lo. Miguel estudou seu rosto por um longo momento. Os olhos inchados de quem chorou muito, as bochechas encovadas de quem pulou refeições, o queixo erguido num esforço desesperado de manter alguma dignidade. "Você escreveu isso?" Ele apontou para o cartaz. Não era uma pergunta. "Sim, senhor."
Valentina murmurou, a voz rouca de tanto engolir o choro. Vem comigo. Não foi um pedido, foi uma ordem. Mas havia algo nela que fez Valentina sentir que, pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava olhando para ela como um objeto ou uma piada. Ela o seguiu até uma carroça velha, puxada por um cavalo marrom, sob os olhares atônitos da multidão. Miguel, você enlouqueceu? Gritou a dona da padaria. Você não sabe nada sobre essa mulher. Ele não respondeu, apenas ajudou Valentina a subir na carroça e, com um estalar das rédeas, saíram da praça deixando um rastro de poeira e especulações. O silêncio da viagem foi denso. Valentina não sabia o que dizer. Não sabia nem se devia dizer alguma coisa. Suas mãos apertavam o cartaz amassado no colo, enquanto observava a paisagem mudar da vila, movimentada para os campos abertos que cercavam a região. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já passou por um momento tão desesperado na vida que precisou engolir o orgulho e pedir ajuda de uma forma que sabia que te exporia ao julgamento dos outros? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque a história de Valentina vai te mostrar que às vezes é justamente no nosso momento de maior vulnerabilidade que as portas certas se abrem. Finalmente Miguel quebrou o silêncio. Você disse que pode ser mãe. Preciso saber se você realmente quis dizer isso. Sua voz era controlada, mas havia uma urgência escondida ali, como se ele estivesse testando a sinceridade dela. Valentina engoliu em seco. Eu quis dizer cada palavra, senhor. Eu cresci sem família. Passei minha vida inteira querendo pertencer a algum lugar, ser importante para alguém. Sei que parece loucura, sei que as pessoas riram de mim, mas é a verdade. Eu só quero uma chance de cuidar de alguém, de ser útil, de ser amada, talvez. Miguel não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos na estrada à frente, mas algo em seu maxilar se contraiu. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Você sabe o que está pedindo? Ser mãe não é um conto de fadas. É trabalho duro, é sacrifício, é dar tudo de si sem garantia de gratidão. É acordar de madrugada com choro, é limpar bagunça, é perder a paciência e depois se sentir culpado. É ter o coração partido toda vez que eles se machucam. Você tem certeza de que quer isso? Valentina o olhou de lado e pela primeira vez desde que entraram na carroça, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Senhor, eu passei os últimos 7 anos da minha vida limpando a bagunça de pessoas que nem sequer me olhavam nos olhos. Trabalhei desde que me lembro, sem receber carinho, sem receber nenhum obrigado sincero. Se eu pudesse fazer tudo isso por pessoas que genuinamente precisassem de mim, por crianças que talvez um dia me vissem como alguém importante, seria o maior presente que a vida poderia me dar. Miguel virou o rosto para olhá-la diretamente pela primeira vez, e Valentina viu algo em seus olhos que não conseguiu decifrar. Talvez esperança, talvez medo, talvez um pouco dos dois. A fazenda Montenegro se revelou aos poucos na curva do caminho. Era uma propriedade grande, com cercas de madeira que delimitavam pastos, onde algumas vacas pastavam tranquilamente. A casa principal era de madeira envelhecida, de 2 andares, com uma varanda ampla que já havia visto dias melhores. Havia telhas quebradas, a pintura descascada, e o jardim, que provavelmente um dia foi bem cuidado, agora estava tomado por mato alto. Mas não era a aparência da casa que chamou a atenção de Valentina. Era o que ela representava, um lar. Um verdadeiro lar, com história nas paredes e memórias no ar. Quando a carroça parou, 3 pequenas figuras apareceram correndo pela porta da frente. 2 crianças maiores e uma pequenina que cambaleava atrás delas. "Pai!" gritou o mais velho, um menino de cabelos escuros e bagunçados, olhos desconfiados que imediatamente se fixaram em Valentina com suspeita. Quem é ela? Miguel desceu da carroça e ajudou Valentina a descer. Ela ficou ali desajeitada e insegura, segurando ainda o cartaz amassado, enquanto as 3 crianças a estudavam com uma intensidade que fazia seu coração apertar. Pedro, Lucas, Sofia. Miguel chamou cada um pelo nome enquanto apontava. Essa é a Valentina. Ela vai ficar com a gente por um tempo. Pedro,
o mais velho de 7 anos, cruzou os braços sobre o peito em um gesto defensivo que era velho demais para sua idade. Por quanto tempo? O tempo que for preciso, respondeu Miguel, e havia uma firmeza em sua voz que não admitia discussão. Lucas, de 5 anos, não disse nada. Apenas olhava para Valentina com olhos enormes e assustados, meio escondido atrás do irmão mais velho. Mas foi Sofia, a pequenina de 2 anos, que partiu o coração de Valentina. A menina tinha cachinhos loiros despenteados, o rostinho sujo de comida, e usava um vestidinho manchado, que claramente não era lavado há dias. Ela olhou para Valentina e então estendeu os bracinhos fazendo aquele gesto universal que todas as crianças fazem quando querem colo. Valentina olhou para Miguel, pedindo permissão silenciosa. Ele acenou com a cabeça e ela se ajoelhou para pegar Sofia. A menininha se agarrou a ela imediatamente, enterrando o rostinho em seu pescoço, e Valentina sentiu algo se quebrar e se recompor dentro de seu peito ao mesmo tempo. "Mamãe!" Sofia murmurou sonolenta contra seu pescoço. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Pedro desviou o olhar, os punhos cerrados. Lucas soluçou baixinho. E Miguel virou o rosto, mas não antes de Valentina ver o brilho de lágrimas que ele se recusava a derramar. "Não, querida," Valentina sussurrou gentilmente, acariciando os cabelos bagunçados da menina. "Eu não sou sua mamãe, mas eu estou aqui, tá bom? Estou aqui." Sofia não pareceu entender completamente, mas se aninhou mais confortavelmente nos braços de Valentina e pela primeira vez em meses, como Miguel confirmaria depois, não chorou nem fez birra. Miguel guiou todos para dentro da casa e Valentina quase engasgou ao ver o interior. Não era sujeira, era caos. Pilhas de roupas acumuladas sobre os móveis, pratos empilhados na pia, brinquedos espalhados por todos os cantos. O chão de madeira estava pegajoso. Havia uma camada de poeira sobre a maioria das superfícies, e um cheiro estranho vinha da cozinha, provavelmente algo que havia estragado. "Eu sei que está uma bagunça", Miguel murmurou, claramente envergonhado. "Eu tento manter em ordem, mas entre o trabalho na fazenda e cuidar deles 3, a casa acabou ficando em segundo plano." Valentina olhou ao redor e não viu caos. Viu oportunidade. Viu um lugar que precisava dela. Viu pela primeira vez na vida um lugar onde poderia ser essencial. "Tudo bem," ela disse baixinho, ainda segurando Sofia, que agora havia adormecido em seus braços. "A gente dá um jeito." Naquela noite, após colocar Sofia para dormir em um berço improvisado, que claramente não era adequado para seu tamanho, Valentina encontrou Miguel sentado na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela se aproximou hesitante, sem saber se deveria interromper seus pensamentos. "Senta," ele disse sem olhar para ela, apontando para o degrau ao lado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o canto dos grilos e o vento suave que balançava as árvores ao redor. Finalmente, Miguel começou a falar, a voz baixa e carregada de dor. "Minha esposa Luísa morreu há 2 anos, no parto da Sofia." Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade. "Tivemos complicações. Os médicos disseram que podiam salvar um ou outro. Ela escolheu Sofia sem hesitar. Eu nunca tive chance de argumentar, de dizer que preferia ela. E agora Sofia está aí, linda e saudável. E eu deveria amá-la sem reservas. Mas toda vez que olho para ela, lembro do que perdi." Valentina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não disse nada. Sabia que ele precisava falar, desabafar com alguém que não o julgaria. Pedro ficou revoltado. Virou outro menino depois que a mãe morreu. Briga na escola, responde mal, não obedece nada. Lucas parou de falar quase completamente. Só murmura palavras quando absolutamente necessário. E Sofia, sua voz falhou. Sofia chama por uma mãe que ela nem sequer lembra. "Eu tentei, Valentina. Deus sabe que eu tentei. Mas eu não consigo ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não consigo dar o que eles precisam enquanto tento manter essa fazenda funcionando. E as mulheres da vila, elas se ofereciam para ajudar, mas eu sabia que não era pelos meninos. Era pela terra, pela casa, por interesse. Nenhuma olhava para as crianças com carinho de verdade." Ele finalmente virou-se para ela, e à luz fraca da lua, Valentina viu o homem por trás da máscara dura.
Quando te vi hoje com aquele cartaz, sendo humilhada por todos, vi sinceridade, desespero verdadeiro, não encenação. Alguém que realmente queria uma família, não vantagens. Mas preciso que você entenda. Se ficar aqui, não vai ser fácil. Pedro vai te testar, vai ser rude, vai tentar te afastar. Lucas pode nem falar com você por semanas. E Sofia? Sofia vai te confundir com a mãe dela e vai doer ter que corrigi-la toda vez. Valentina limpou as lágrimas e respirou fundo. Miguel, eu vou te contar minha história. E você vai entender por que nada do que você disse me assusta. E ali, sob as estrelas daquela primeira noite, Valentina abriu seu coração. Ela nasceu em um hospital público, filha de uma adolescente que não tinha condições de criá-la. Nunca soube quem era seu pai. Foi deixada ainda bebê nas portas do orfanato Santa Clara, administrado por freiras rigorosas, que viam as crianças mais como obrigações do que como seres humanos dignos de afeto. Cresci sabendo que era um fardo, ela disse, a voz embargada, mas firme. As freiras eram duras, mas diziam que era para nos preparar para o mundo cruel lá fora. A gente acordava às 5 da manhã, limpava o orfanato inteiro antes do café, estudava em uma escolinha precária e depois trabalhava mais até a noite. Não havia abraços, não havia palavras de carinho, só disciplina, trabalho e oração. Miguel ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara de atenção. Quando fiz 18 anos, Valentina continuou, uma família apareceu, os Carvalho. Eles eram ricos, donos de terras e negócios na capital. Disseram que queriam me adotar, me dar oportunidades, uma vida melhor. Eu achei que meus sonhos tinham se realizado. Sua voz ficou amarga. Era mentira. Eles precisavam de uma empregada, mas não queriam pagar. Me adotar era mais barato. E vinha com a vantagem de poder me explorar sem que ninguém questionasse. Afinal, eu era da família. Ela descreveu os 7 anos infernais. Como dormia no porão úmido sobre um colchão fino, acordava antes de todos para preparar o café, passava o dia limpando aquela mansão enorme e comia apenas as sobras que sobravam. Como nunca recebia R$1 de salário, como não tinha documentos próprios porque eles diziam que tinham guardado em segurança, como não podia sair sem permissão. Eles me apresentavam como filha quando tinha visita, me vestiam bonitinho e me faziam sorrir. Mas no momento que as visitas iam embora, eu voltava a ser a empregada. E o pior foi quando o filho deles, Ricardo, decidiu que eu deveria casar com ele. Miguel se tensionou visivelmente. Ele não me amava, Valentina esclareceu rapidamente. Ele era gay, mas a família era tradicional demais para aceitar. Então fizeram um acordo. Eu casaria com ele para manter as aparências, ele continuaria vivendo sua vida escondido, e eu continuaria sendo a empregada, só que agora com a desculpa de ser a esposa devotada. Em troca, eu teria sobrenome, teto, comida, mas nunca liberdade, nunca amor, nunca família de verdade. Eu recusei, ela disse, erguendo o queixo. E quando recusei, eles me trancaram no porão por 3 dias, sem comida, sem água, dizendo que eu era ingrata, que eles tinham me dado tudo e eu estava jogando fora, que eu não era nada sem eles, que nenhum lugar no mundo ia me querer. Como você saiu? Miguel perguntou, a voz rouca. A empregada antiga, Dona Rosa, que eles tinham demitido recentemente, apareceu uma noite. Ela sempre foi boa comigo em segredo. Ela destranqueou a porta do porão enquanto todos dormiam e me disse para correr e nunca olhar para trás. Eu fugi com a roupa do corpo, sem documentos, sem nada. Valentina olhou para as próprias mãos. Passei 3 meses vagando de vila em vila. Tentava arrumar trabalho, mas sem referências, sem documentos, sem sobrenome reconhecido, ninguém me contratava. As pessoas achavam que eu estava mentindo, que era fugitiva de algo pior. Dormi em praças, passei fome, recebi caridade de alguns e desprezo da maioria. E em cada lugar via famílias, mães com filhos, pais brincando com crianças, e sentia um vazio tão grande que doía fisicamente. Até que hoje, ela concluiu, pensei, se ninguém vai me querer como funcionária, talvez alguém precise de mim como mãe. Sei que foi desesperado, sei que foi humilhante, mas foi honesto. Eu realmente quero isso. Uma família, um lugar onde eu seja necessária, onde meu cuidado signifique algo. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Então, lentamente, estendeu a mão e tocou o ombro dela.
O primeiro toque genuinamente compassivo que ela recebia em anos. Você ficou aqui, ele disse com firmeza. Não como empregada, não como objeto de caridade, mas como alguém que faz parte disso aqui. E vamos ver no que dá. Sem promessas impossíveis, sem conto de fadas, apenas vamos tentar. Valentina sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Eu prometo que não vai se arrepender. Os primeiros dias foram exatamente como Miguel havia avisado. Difíceis. Pedro a testava constantemente. Cuspia a comida que ela fazia dizendo que a mãe dele fazia melhor. Desobedecia propositalmente suas instruções. E uma vez até gritou: "Você não é minha mãe e nunca vai ser." Valentina nunca gritou de volta. Apenas limpava, cozinhava, arrumava e continuava falando com ele gentilmente. "Você tem razão," ela disse uma noite após outra explosão dele. "Eu não sou sua mãe. Eu nunca vou ser. Sua mãe era especial e ninguém pode substituir ela. Mas eu estou aqui e vou continuar aqui porque você merece ter alguém cuidando de você, mesmo que seja só uma amiga." Pedro não respondeu, mas algo em seus olhos vacilou. Lucas era diferente. Ele não brigava, não gritava. Apenas observava Valentina de longe, com aqueles olhos enormes, assustado de se aproximar demais. Valentina respeitava seu espaço, mas sempre que preparava algo gostoso, colocava o prato favorito de Lucas na frente dele. Sempre que via um brinquedo que ele gostava, o pegava do chão e colocava perto dele. Pequenos gestos que diziam: "Eu te vejo, eu me importo." Sofia era a mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo. Ela se grudou em Valentina desde o primeiro dia, seguindo-a por toda a casa, chorando quando ela saía de vista. Mas toda noite, invariavelmente, chamava mamãe no escuro, e toda noite Valentina tinha que gentilmente corrigi-la, enquanto seu coração se partia um pouquinho mais. A fazenda começou a mudar. Valentina acordava antes do sol, e antes de cuidar das crianças, arrumava a casa. Lavava montanhas de roupa acumulada, esfregava o chão até brilhar, organizava os brinquedos em caixas. Plantou um pequeno jardim com ervas e flores perto da cozinha. Consertou as cortinas rasgadas. Levou vida de volta àquela casa que tinha se tornado apenas uma estrutura onde pessoas sobreviviam, não viviam. Miguel observava tudo calado. Chegava do trabalho pesado no campo, cansado e sujo, e encontrava a mesa posta, comida quente, casa cheirando a limpeza e cuidado. Encontrava suas camisas lavadas e passadas. Encontrava Sofia rindo pela primeira vez em meses. E algo dentro dele, aquela parede de gelo que construiu ao redor do coração, começava a rachar. Certa tarde, ele chegou mais cedo e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Valentina estava no chão da sala brincando com Sofia, fazendo vozes engraçadas de bonecos. Lucas estava sentado perto, não participando ativamente, mas observando, e pela primeira vez havia um pequeno sorriso em seus lábios. E Pedro, que fingia estar lendo um livro no sofá, estava secretamente observando também, seu rosto não mais tão fechado quanto antes. Valentina percebeu Miguel na porta e sorriu para ele. Um sorriso cansado, mas genuíno, de quem estava fazendo exatamente o que nasceu para fazer. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Valentina estava na cozinha terminando de lavar a louça quando Miguel entrou. Ele pegou um pano e começou a secar os pratos sem dizer nada, trabalhando em silêncio ao lado dela. "Você não precisa fazer isso," Valentina murmurou. "Eu sei, mas quero fazer." Trabalharam juntos na quietude confortável da cozinha, iluminada pela luz fraca do lampião. Quando terminaram, Miguel não saiu imediatamente. Ficou ali, encostado no balcão, olhando para ela de forma que fez o coração de Valentina acelerar. "Você é diferente de todas," ele disse finalmente. "As outras mulheres que vieram aqui, elas queriam impressionar a mim. Você nem olha para mim. Você só olha para as crianças." Valentina corou. "Eles são o importante aqui." "Eu sei. E é por isso que você é diferente." Ele fez uma pausa. "Valentina, eu não sei o que isso aqui é ou no que vai se transformar, mas eu quero que saiba que eu vejo você. Vejo o que você faz, vejo como cuida deles. E sou grato." Foram palavras simples, mas para Valentina, que passou a vida sendo invisível,
significavam o mundo. Cá entre nós, querido ouvinte, você consegue imaginar quanto significa ser visto de verdade por alguém depois de passar a vida inteira sendo tratado como invisível? Pausa o vídeo um minutinho e vai comentar alguma vez que alguém te reconheceu de uma forma que tocou seu coração. Porque o que vai acontecer entre Valentina e Miguel vai te mostrar que, às vezes, as conexões mais profundas nascem do reconhecimento mútuo. As semanas foram passando e a rotina se estabeleceu. Valentina acordava cedo, preparava café para todos, organizava Pedro e Lucas para a escola, enquanto cuidava de Sofia em casa. Limpava, cozinhava, cuidava do jardim. Miguel trabalhava duro no campo, consertando cercas, cuidando do gado, plantando e colhendo. Mas algo estava mudando entre eles. Pequenos momentos que se acumulavam em algo maior, como aquela manhã em que Valentina acordou febril. Ela tentou levantar normalmente, mas suas pernas falharam e ela caiu de volta na cama. Foi Miguel quem a encontrou, preocupação genuína em seu rosto. Ele a fez voltar para a cama, preparou chá para ela, queimando tudo no processo e fazendo-a rir fracamente, e disse para as crianças que hoje era dia de ajudar o pai, porque a Valentina está doente. Ver Miguel tentando pentear os cachos impossíveis de Sofia, queimando o mingau, e pacientemente ajudando Lucas a amarrar os sapatos, tudo com uma ternura desajeitada, fez o coração de Valentina derreter. Ou como aquela tarde em que Pedro finalmente explodiu. Ele havia brigado na escola, chegado com o olho roxo e suspenso por 3 dias. Miguel estava furioso, prestes a dar um castigo severo, quando Valentina o parou suavemente. "Deixa eu conversar com ele primeiro", ela pediu. Miguel hesitou, mas acenou. Valentina sentou-se ao lado de Pedro no quarto dele, não dizendo nada por um tempo. Finalmente o menino falou, a voz embargada. Eles disseram que minha mãe morreu porque não me amava o suficiente, e se ela realmente me amasse, teria escolhido viver em vez de salvar Sofia. Eu bati neles." Valentina sentiu lágrimas encherem seus olhos. "Pedro, sua mãe te amava mais do que tudo nesse mundo, e foi exatamente por isso que ela escolheu Sofia. Porque ela sabia que você já era forte, já tinha a chance de viver. Sofia precisava dessa chance também. Foi o ato de amor mais profundo que ela podia fazer, garantir que todos os filhos dela tivessem vida, mesmo que custasse a dela." Pedro começou a chorar. Pela primeira vez desde a morte da mãe, deixou as lágrimas caírem livremente. Valentina o puxou para seus braços e o deixou chorar, acariciando seus cabelos e murmurando palavras de conforto. Quando Miguel foi verificar horas depois, encontrou os dois adormecidos assim. Pedro nos braços de Valentina, ambos exaustos de tanto chorar. Lucas foi quem deu o próximo passo. Uma noite, enquanto Valentina lia uma história para Sofia antes de dormir, ela sentiu uma presença. Lucas estava na porta do quarto, segurando um livro contra o peito. Você pode ler para mim também?" Ele sussurrou, as primeiras palavras completas que dizia para ela. Valentina sorriu com lágrimas nos olhos. "Claro que posso, querido, vem cá." Lucas subiu na cama ao lado de Sofia, e Valentina leu para os dois até ambos adormecerem. Quando foi sair, Lucas segurou sua mão fracamente. "Fica", ele murmurou ainda meio dormindo. E ela ficou, sentada na cadeira ao lado da cama, segurando a mãozinha dele até ter certeza de que estava profundamente adormecido. Miguel a encontrou assim, e a imagem, Valentina cercada por seus filhos, cuidando deles com tanta devoção, removeu o último tijolo da parede ao redor de seu coração. Foi na festa de colheita da vila que tudo mudou definitivamente. Era uma tradição local, onde todas as famílias se reuniam para celebrar a safra, compartilhar comida e música. Miguel normalmente evitava, mas as crianças imploraram para ir, e Valentina pensou que seria bom para eles. A festa estava animada quando chegaram, mas os olhares não demoraram a aparecer. As mesmas mulheres que haviam zombado de Valentina na praça, agora cochichavam ao vê-la com Miguel e as crianças. "Olha lá, descarada", murmurou uma delas. "Conseguiu o que queria." "Coitado do Miguel", disse outra. "Aposto que ela o manipulou. Sempre soube que mulheres desesperadas eram perigosas." Pedro ouviu os comentários e ficou vermelho de raiva. Estava prestes a fazer uma cena quando Miguel o segurou pelo ombro. "Deixa comigo",
ele disse baixinho. Miguel Montenegro caminhou até o centro do salão principal, onde todos podiam vê-lo e ouvi-lo. Pediu silêncio batendo em uma taça, e a festa gradualmente parou. Quero dizer algo, ele começou, a voz firme e alta. Muitos de vocês conhecem minha história. Perdi minha esposa há 2 anos, fiquei sozinho com 3 crianças, e essa casa, essa família estava se quebrando. Vocês viram, vocês sabiam. Alguns ofereceram ajuda, é verdade, mas ajuda com interesse, não com coração. Alguns rostos coraram de vergonha. Há algumas semanas encontrei uma mulher na Praça Central. Uma mulher que todos vocês estavam humilhando, zombando, tratando como lixo. Ela estava ajoelhada no chão com um cartaz pedindo por uma família, e vocês riram dela. Chamaram de desesperada, de patética. Miguel olhou diretamente para as mulheres que haviam comentado. Mas sabem o que eu vi? Vi sinceridade. Vi alguém que não estava com vergonha de admitir que precisava de amor, que queria cuidar de alguém, e trouxe ela para minha casa, não sabendo o que ia acontecer. Ele virou-se para olhar Valentina, que estava parada com as crianças, os olhos arregalados. E essa mulher que vocês julgaram como menos que nada, fez mais por meus filhos em semanas do que muitos de vocês fizeram em anos. Ela trouxe luz de volta para minha casa. Fez Pedro voltar a sorrir, Lucas voltar a falar, Sofia parar de chorar toda noite. E fez isso sem pedir nada em troca. A festa estava em silêncio absoluto agora. Então eu quero que todos saibam, Miguel declarou. Valentina não é uma aproveitadora, não é uma manipuladora. Ela é a mulher que salvou minha família quando estava se despedaçando. E qualquer um que falar mal dela, fala mal de mim também. Ele caminhou até Valentina, estendeu a mão para ela sob os olhares de toda a vila, e quando ela a pegou, ele a puxou para perto e, para o choque de todos, a beijou na fronte com ternura. Obrigada, ele murmurou baixo o suficiente para só ela ouvir. Por tudo. Valentina não conseguia parar de chorar, mas eram lágrimas de alegria, de ser vista, de ser defendida pela primeira vez na vida. As crianças correram para eles, Pedro abraçando as pernas de ambos, Lucas segurando a mão de Valentina e Sofia nos braços de Miguel. E ali, naquele salão de festa, eles se tornaram oficialmente uma família aos olhos de todos. A vida seguiu com uma nova normalidade. Valentina não era mais a forasteira. Era a companheira de Miguel, a mãe das crianças, parte integral daquela família. Ela ensinou Pedro a lidar com sua raiva através de conversas pacientes. Ajudou Lucas a voltar a falar naturalmente, lendo para ele todas as noites. E Sofia finalmente parou de chamar por mamãe no escuro, mas começou a chamar Valentina de Valen, sua versão infantil do nome, dita com tanto amor que doía de forma boa. Miguel e Valentina se aproximaram mais, não de forma apressada ou forçada, mas naturalmente, como 2 árvores crescendo juntas. Pequenos toques durante o dia, mãos se encontrando ao passar pratos, ombros se esbarrando ao cozinharem juntos, olhares prolongados cheios de coisas não ditas. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, os 2 estavam na varanda observando as estrelas, algo que havia se tornado rotina deles. Valentina, Miguel começou, nervoso de uma forma que ela nunca o havia visto. Eu preciso te falar uma coisa. Ela virou-se para ele, coração acelerado. Quando Luísa morreu, ele continuou, olhando para as próprias mãos. Pensei que nunca mais ia sentir nada, que tinha morrido junto com ela, e só estava me movendo porque tinha 3 razões pequenas para continuar. Fechei meu coração porque doía demais deixá-lo aberto. Ele olhou para ela finalmente. Mas você entrou na minha vida de um jeito que eu não esperava. Não tentou me seduzir, não tentou me impressionar. Você só cuidou. Cuidou dos meus filhos, da minha casa, e sem eu perceber, cuidou de mim também. Valentina estava segurando a respiração. Eu não sei quando aconteceu, Miguel admitiu, mas em algum momento, entre você fazer o café toda manhã e o jeito que você ri das piadas ruins do Pedro e como você escova o cabelo da Sofia com tanta paciência, em algum momento, eu comecei a te amar. As lágrimas corriam pelo rosto de Valentina. Eu sei que isso não é como deveria ser, ele disse rapidamente. Eu sei que você não entrou aqui esperando romance, que você só queria uma família. E se você não sentir o mesmo, tudo bem. Você ainda vai ter um lugar aqui,
como parte dessa família, sem pressão, sem expectativas. Mas eu precisava que você soubesse. Valentina soluçou, e Miguel interpretou mal, começando a se afastar. Mas ela segurou sua mão com força. Miguel, ela disse entre lágrimas, eu passei a vida inteira sem saber o que era ser amada. Sem saber o que era ter alguém me vendo como algo mais que um fardo ou uma ferramenta. E então você apareceu e você não só me viu, você me valorizou, me defendeu, me fez sentir importante. Ela apertou sua mão. Eu não sei se o que eu sinto é amor ainda. Não tive muitos exemplos de amor verdadeiro na vida para saber identificar. Mas o que eu sei é que acordo todo dia feliz de estar aqui, que meu coração acelera quando você chega do campo, que me sinto completa quando estamos todos juntos. E se isso não é amor, é algo muito próximo disso. Miguel puxou-a para um abraço e eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando enquanto o mundo girava ao redor deles. Mas a paz não duraria muito. 2 semanas depois, uma carruagem luxuosa parou na frente da fazenda Montenegro. Dela desceram 3 pessoas, um homem de terno caro, uma mulher com vestido de seda e Ricardo Carvalho, o filho que Valentina havia recusado casar. Miguel estava no campo quando eles chegaram, mas Pedro correu para buscá-lo quando viu estranhos intimidadores na varanda. Valentina estava petrificada, segurando Sofia com força, enquanto Lucas se escondia atrás dela. Valentina, o Sr. Carvalho disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente encontramos você. Causou muita preocupação, sabe? Eu não vou voltar, Valentina conseguiu dizer, a voz tremendo. A Sra. Carvalho deu risadinha cruel. Querida, você não tem escolha. Veja bem, descobrimos algo interessante após sua fuga. Algumas joias valiosas da família desapareceram, e a única pessoa que tinha acesso a elas era você. Eu nunca roubei nada, Valentina protestou, sentindo o pânico aumentar. Ah, mas temos evidências, Ricardo disse, seus olhos frios fixos nela. E estamos dispostos a envolver as autoridades. Roubo de joias de família é crime grave. Você poderia ir presa por anos. A menos, a Sra. Carvalho completou, que você volte voluntariamente. Reconheça seu erro de ter fugido. Case-se com Ricardo como combinado. E esquecemos tudo isso. Você terá perdão completo. Valentina estava tremendo, segurando Sofia tão forte que a menina começou a choramingar. Era a mesma armadilha de sempre. Acusações falsas, manipulação sem saída. Foi quando Miguel chegou correndo com Pedro ao seu lado e determinação nos olhos. Quem são vocês e o que querem na minha propriedade? Ele exigiu, colocando-se entre Valentina e os Carvalho. O senhor. Carvalho o avaliou com desdém. Somos a família de Valentina, viemos buscá-la. Ela não é família de vocês, Miguel respondeu friamente. E ela não vai a lugar nenhum. Você não entende, Ricardo disse com ar superior. Ela é uma ladra. Roubou joias valiosas de nossa casa. Temos evidências. Evidências falsas, Miguel rebateu. Valentina me contou tudo sobre vocês. Sobre como a exploraram por anos. Sobre como a mantiveram como prisioneira. Sobre o casamento forçado. E agora vem aqui com acusações de roubo? Conveniente. São acusações muito sérias, o Sr. Carvalho ameaçou. Se envolver as autoridades, você também será prejudicado por esconder uma criminosa. Agora me fala sinceramente, você já teve que enfrentar alguém poderoso que usava mentiras e manipulação para te controlar? Para o vídeo, 1 segundo, e vai comentar como você lidou com isso. Porque o que Miguel vai fazer a seguir vai te mostrar que às vezes é preciso coragem para desafiar aqueles que acham que podem fazer o que querem com pessoas vulneráveis. Miguel deu um sorriso frio. Sabe, é engraçado, porque eu tenho um amigo advogado na capital. Muito bom, por sinal. Trabalhou em vários casos de exploração de menores e trabalho análogo à escravidão. Achei que seria bom consultá-lo sobre a situação da Valentina quando ela me contou tudo. Os rostos dos Carvalho empalideceram levemente, e ele ficou muito interessado na história. Miguel continuou aproximando-se deles, especialmente na parte onde vocês adotaram uma menina de 18 anos e depois a mantiveram trabalhando sem salário por 7 anos. Ele disse que isso tem nome, exploração de trabalho forçado, e é crime federal. Você não pode provar nada, a Sra. Carvalho disse,
mas sua voz vacilou. Não, porque a Dona Rosa, a antiga empregada de vocês que ajudou Valentina a fugir, está mais que disposta a testemunhar. E ela guardou fotos, registros, anotações. Ela documentou tudo durante anos, porque sabia que um dia vocês iriam longe demais. Miguel sacou papéis do bolso. E sobre essas joias roubadas, meu advogado já requisitou o inventário oficial dos pertences de vocês. Se as joias foram realmente roubadas, devem ter boletim de ocorrência, correto? Ou será que elas nunca existiram e isso é só uma armação para chantagear Valentina? O silêncio dos Carvalho foi revelador. Então aqui está o que vai acontecer. Miguel disse com autoridade que não aceitava contestação. Vocês vão embora da minha propriedade agora. E se algum dia tentarem contatar Valentina novamente, se tentarem prejudicá-la de qualquer forma, meu advogado vai garantir que todos os registros de exploração que Dona Rosa guardou cheguem às autoridades competentes. E aí, serão vocês que vão para a prisão. Você não faz ideia de quem está mexendo. O Sr. Carvalho tentou ameaçar uma última vez. E vocês não fazem ideia do quanto estou pouco me importando, Miguel rebateu. Saiam, agora. Pedro, que havia observado tudo, gritou. Saiam! A Valen é da nossa família agora. Lucas, encontrando coragem, adicionou sua voz pela primeira vez em situação tensa. Não vamos deixar vocês levarem ela. Os Carvalho, percebendo que estavam perdendo, recuaram para a carruagem. Mas Ricardo deu uma última olhada para Valentina, os olhos frios. Você vai se arrepender, ele disse baixinho. O único arrependimento que tenho, Valentina respondeu encontrando força pela primeira vez para encará-lo, é não ter fugido antes. A carruagem partiu levantando poeira, e no momento que sumiu na estrada, Valentina caiu de joelhos, liberando toda a atenção. Miguel se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para um abraço enquanto as crianças o cercavam. Eles não vão desistir, Valentina soluçou. Eles são poderosos, têm dinheiro, influência. E eu tenho a verdade, Miguel disse firmemente. E eu tenho você, e não vou deixar ninguém te tirar dessa família. Nos dias seguintes, Miguel trabalhou incansavelmente com seu advogado. Dona Rosa, a antiga empregada, veio pessoalmente à fazenda para dar seu testemunho detalhado, trazendo consigo uma caixa cheia de documentos, fotos de Valentina claramente exausta e mal alimentada, anotações sobre os horários de trabalho impossíveis, até mesmo pequenos pertences pessoais que provavam que ela dormia no porão. Eu guardei tudo, Dona Rosa explicou com lágrimas nos olhos. Cada evidência do que eles faziam com você, porque sabia que um dia seria necessário. Só lamento não ter tido coragem de denunciar antes. O advogado de Miguel montou um caso sólido não apenas de defesa, mas de acusação. Quando os Carvalho tentaram formalizar a acusação de roubo contra Valentina, foram surpreendidos com uma contra-acusação de exploração de trabalho forçado, cárcere privado e tentativa de casamento forçado. A investigação foi rápida porque as evidências eram esmagadoras. As joias roubadas nunca foram relatadas como perdidas antes da acusação contra Valentina, prova clara de que era uma armação. Outras pessoas que trabalharam para os Carvalho começaram a surgir com histórias similares de exploração. O juiz, indignado com o caso, não apenas absolveu Valentina de todas as acusações, como ordenou que os Carvalho pagassem 7 anos de salários atrasados, com juros e compensação por danos morais. Adicionalmente, foram abertos processos criminais contra eles que resultariam em anos de batalhas legais e, eventualmente, prisão. Quando a sentença foi lida, Valentina estava na sala de audiências ao lado de Miguel, segurando sua mão com força. Ao ouvir o veredicto, ela cobriu o rosto e chorou. Lágrimas de alívio, de justiça, de libertação final. Acabou, Miguel sussurrou, beijando sua têmpora. Realmente acabou. Do lado de fora do tribunal, a pequena família Montenegro os esperava. Pedro, Lucas e Sofia ficaram com uma vizinha durante a audiência. Quando viram Valentina e Miguel saírem sorrindo, souberam que tudo tinha dado certo. Ganhamos? Pedro perguntou ansioso. Ganhamos, Valentina confirmou, ajoelhando-se para abraçar os três. Não vão mais me levar de vocês. Sofia, que agora com 3 anos já falava melhor, disse a frase que fez todos os adultos presentes chorarem. Agora você fica para sempre,
Valentina prometeu beijando sua testa. 3 meses depois, a fazenda Montenegro estava irreconhecível. Não apenas fisicamente. Miguel havia usado parte da compensação financeira de Valentina para reformar a casa, consertar o telhado, pintar as paredes, mas emocionalmente. Havia risadas ecoando pelos corredores. Havia flores no jardim que Valentina cuidava com amor. Havia luz nas janelas todas as noites e cheiro de comida caseira. Pedro estava mais calmo, fazendo amigos na escola e até tirando notas boas. Lucas falava normalmente agora, contando histórias e fazendo piadas. Sofia estava crescendo cercada de amor, nunca tendo que saber o que era sentir falta de figura materna. Foi em uma noite de lua cheia que Miguel finalmente deu o passo final. Ele organizou um jantar especial, colocou as crianças para ajudarem a decorar a mesa e pediu Valentina para se vestir bonito. Quando ela desceu para o jantar, encontrou velas acesas, comida preparada pelas crianças, com ajuda, claro, e os 4 membros da sua família esperando por ela com sorrisos misteriosos. "O que está acontecendo?" ela perguntou rindo. "Senta primeiro", Miguel pediu, puxando a cadeira para ela. O jantar foi alegre, cheio de conversa e risadas. Mas quando chegou a sobremesa, Miguel fez sinal para as crianças que rapidamente saíram e voltaram cada um carregando algo. Pedro trouxe um envelope, Lucas trouxe flores do jardim e Sofia trouxe uma pequena caixa de veludo. "Valentina", Miguel começou, levantando-se e ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. "Há 6 meses, você entrou na minha vida da forma mais inesperada. Humilhada numa praça, com cartaz pedindo por uma família. E eu te trouxe para cá sem saber o que esperar." Ele segurou sua mão. "Você transformou tudo. Trouxe vida de volta para essa casa, amor de volta para os meus filhos, esperança de volta para o meu coração. E em algum lugar no meio de tudo isso, eu me apaixonei por você. Pela sua força, pela sua bondade, pela forma como você ama sem reservas." Pedro entregou o envelope. "Abra", ele disse, sorrindo. Valentina abriu com mãos trêmulas e encontrou papéis de adoção. Miguel estava iniciando o processo para adotá-la legalmente, dando a ela o sobrenome Montenegro e, finalmente, a identidade legal que ela nunca teve. "Você não vai mais ser invisível", Miguel disse suavemente. "Você vai ter nome, documentos e identidade, vai ser oficialmente da nossa família." Lucas entregou as flores. "Porque você gosta de flores", ele disse timidamente, e Valentina o puxou para um abraço rápido. Por fim, Sofia entregou a caixinha. Dentro estava um anel simples de prata com uma pedra pequena. Não era luxuoso, mas era honesto, como tudo entre eles. "Valentina", Miguel disse, a voz embargada de emoção. "Você quer casar comigo? Não porque precisa de família, não porque eu preciso de ajuda com as crianças, mas porque nos amamos, porque já somos uma família, e porque eu quero passar o resto da minha vida te fazendo sentir amada, valorizada e segura." Valentina não conseguia parar de chorar. "Sim", ela soluçou. "Sim, sim, 1000 vezes sim." As crianças explodiram em comemoração. Pedro pulava. Lucas ria abertamente e Sofia gritava: "Casamento, casamento!", sem entender completamente, mas sentindo a alegria. Miguel colocou o anel no dedo dela e a beijou. O primeiro beijo verdadeiro deles, testemunhado pelas 3 crianças que já os consideravam pais. O casamento aconteceu 2 meses depois, na própria fazenda. Foi simples, mas lindo. Decorações feitas pelas crianças, comida preparada por vizinhos que agora respeitavam e admiravam Valentina, e um juiz de paz que conduziu a cerimônia sob o grande carvalho no quintal. Valentina usava um vestido branco simples que ela mesma havia costurado, com flores naturais no cabelo. Miguel estava em seu melhor terno, nervoso como um adolescente. E as crianças, Pedro como pajem, Lucas segurando as alianças e Sofia jogando pétalas, estavam radiantes. Quando o juiz perguntou quem entrega essa noiva, as 3 crianças gritaram em uníssono: "Nós!", arrancando risos de todos os presentes. Os votos foram simples, mas profundos. Miguel prometeu sempre protegê-la, sempre vê-la, sempre fazer ela sentir que tinha um lar. Valentina prometeu amar não apenas ele, mas toda a família, cuidar deles não por obrigação,
mas por pura alegria de poder fazê-lo. Quando foram declarados marido e mulher e se beijaram, foi sob aplausos, assovios e lágrimas dos presentes. Até as mulheres que um dia a humilharam na praça estavam lá, algumas visivelmente envergonhadas de seu comportamento passado, outras genuinamente felizes pela redenção que testemunhavam. Durante a recepção, enquanto dançavam lentamente, Miguel sussurrou no ouvido de Valentina: "Lembra daquele dia na praça, quando você estava de joelhos com o cartaz?" "Como eu poderia esquecer?" ela respondeu. "Eu quero que saiba que naquele dia, quando vi você ali, vulnerável mas corajosa, você não estava pedindo esmola ou caridade. Você estava oferecendo o maior presente, amor incondicional. E eu fui o sortudo que reconheceu isso." Valentina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos fortes de seu coração. "Não, o sortudo foi quem me tirou dali. Você me deu mais do que uma família, Miguel. Você me deu identidade, propósito, amor. Me fez sentir humana de novo." 2 anos depois, a fazenda estava próspera. Miguel e Valentina haviam expandido a produção, contratado alguns funcionários, e a propriedade estava se tornando referência na região. Mas mais importante que o sucesso financeiro era o sucesso emocional. Pedro, agora com 11 anos, estava no time de futebol da escola e planejava estudar veterinária. Lucas, com 9, adorava livros e passava horas na biblioteca municipal. Sofia, com 5, era a criança mais amorosa e feliz que alguém poderia imaginar, sem nenhuma memória da dor que marcou seus primeiros anos. E Valentina? Valentina estava grávida de 5 meses. Quando descobriu, teve medo. Medo de que isso mudasse a dinâmica, de que Pedro, Lucas e Sofia se sentissem substituídos. Mas quando contou para eles, a reação foi de pura alegria. "Um irmãozinho!" Sofia gritou pulando. "Ou irmãzinha!" Lucas corrigiu sorrindo. Pedro, o mais velho e mais pensativo, abraçou Valentina com força. "Ele vai ser sortudo de ter você como mãe desde o início. A gente teve que esperar um pouco mais, mas valeu a pena." Em uma tarde tranquila, Valentina estava sentada na varanda, observando as crianças brincarem no quintal. Miguel sentou-se ao seu lado, colocando a mão em sua barriga arredondada onde o bebê crescia. "Você alguma vez imaginou?" ele perguntou. "Quando estava naquela praça, desesperada, imaginou que um dia estaria aqui?" Valentina sorriu, as lágrimas de felicidade se formando como sempre que pensava em como sua vida tinha mudado. "Não, eu só esperava ser útil para alguém, ter um propósito, fazer parte de algo maior que eu." "E conseguiu", Miguel disse, beijando sua têmpora. "Não", ela corrigiu suavemente. "Eu ganhei muito mais do que isso. Ganhei uma identidade. Ganhei nome, família, amor. Ganhei filhos que me escolheram tanto quanto eu os escolhi. Ganhei um marido que me vê de verdade. E agora," ela tocou sua barriga, "estou dando à luz uma nova vida que vai crescer cercada de amor desde o primeiro segundo." Pedro apareceu correndo. "Mãe, o Lucas disse que não posso usar a bicicleta dele, porque você quebrou ela da última vez." Lucas gritou atrás dele. Sofia correu para Valentina, subindo em seu colo, o que estava ficando difícil com a barriga. "Mamãe, eles estão brigando de novo." Valentina olhou para Miguel, que deu risada. "Bem-vinda à vida de mãe de verdade, mediadora de disputas infinitas." "Ei!" Valentina chamou a atenção dos meninos. "A gente não resolve as coisas gritando nessa família. Sentem aqui e vamos conversar como gente civilizada." Enquanto mediava a discussão entre os meninos, com Sofia ainda no colo e Miguel ao lado, oferecendo apoio silencioso mas constante, Valentina sentiu aquela sensação familiar de pertencimento que nunca enjoava. Ela não era mais a órfã sem nome. Não era mais a empregada explorada. Não era mais a mulher desesperada de joelhos em uma praça. Ela era Valentina Montenegro, esposa de Miguel, mãe de Pedro, Lucas, Sofia e do bebê que estava por vir. Dona de uma fazenda próspera. Parte integral de uma comunidade que a respeitava. Mas acima de tudo ela era amada. Verdadeira, profunda, incondicionalmente amada. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda Montenegro, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a família reunida na varanda, discutindo bobagens, rindo juntos, simplesmente existindo uns com os outros, era a prova viva de que, às vezes,
Os maiores milagres vêm dos momentos de maior desespero. Às vezes, é preciso estar de joelhos na poeira, vulnerável e exposto, para que a pessoa certa possa te encontrar. Às vezes, é preciso ter coragem de pedir ajuda da forma mais humilhante para descobrir que sua vulnerabilidade é sua maior força. E às vezes, apenas às vezes, um cartaz desesperado e um fazendeiro com coração partido são exatamente o que ambos precisam para reconstruir suas vidas e criar algo lindo das cinzas da dor.